Oi pessoal, tudo bem com vocês, gente? Muito obrigada por estarem me acompanhando. A você que é inscrito novo, eu estou imensamente feliz, é sério. Sinta-se abraçado todos por mim, os que eu conheço, os que eu não conheço. Sintam-se bem-vindos a esse canal. É o meu canal, é o seu canal, é o nosso canal aqui no YouTube. Mas é sério, meu nome é Daniela Maria, assim como vocês veem aqui. Eu comecei esse canal faz muitos anos, dei uma parada enorme, depois eu voltei. E eu estou amando, pra mim ainda tá sendo um desafio gravar. Daniela, tu tá passando vergonha? Eu posso até tá, como eu já falei, né? Até minhas irmãs dizem assim, meu Deus, que vergonha tá passando. Só que bora continuar passando, na verdade, deixa eu continuar passando vergonha, mas eu te convido a louvar um pouquinho. Eu não sei se você está precisando nesse momento, mas bora louvar um pouquinho, dê vontade de louvar. E eu espero que você se sente aí onde você estiver, não no chão do banheiro, como no outro vídeo, né? Mas senta aí um pouquinho, respira, tira toda a ansiedade, relaxa esse cansaço, tira toda essa pressão, descansa o coração, relaxa a mente e bora louvar o Senhor. É o teu momento. Eu entendi que quando as coisas começam a parecer não fazer sentido, é porque o Senhor, Ele está trabalhando. Ah, Daniela, mas como assim? Não tem aquele momento que quando a gente está na prova, aí a gente começa a andar, e a gente olha para trás e diz, meu Deus, mas só tem uma pisada na areia. E quando a gente olha, a gente diz, Senhor, Tu me abandonaste. Mas não sabe nós que aquela pisada já não é mais a nossa, é a do Senhor. É que muitas das vezes quando a gente está cansado, Ele diz, tá bom meu filho, tá bom minha filha, agora é minha hora. Agora eu vou agir por você. E quando estamos cansados, quase caindo, Ele nos pega no colo e vai nos carregando, né? Vai nos guiando. Então respira aí um pouquinho. Descansa aí um pouquinho, que Deus, Ele está te guiando. Não são mais os seus passos na areia, mas é os passos do Senhor que está te conduzindo. Eu não sei se você já ouviu aquela música, aquele hino, mas se você já ouviu, louva comigo. E se não ouviu ainda, você fica aí que você vai aprender. Não repare na voz, mas vamos adorar o Senhor. O hino começa assim, ó. Deu errado a tua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o teu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é largar a rede e parar, porque deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas tentou a noite toda e nada conseguiu pegar. Aí já imaginou? Tu se esforça tanto, batalha tanto, confia tanto, crê tanto, para no final se sentir frustrado? Mas está acontecendo o culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer o teu barco emprestado. E depois do culto ele chama
pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Eita, Senhor. Não tem momento que parece que tá tudo indo bem. Aí do nada tudo desaba e a gente fica se interrogando. Senhor, mas estava indo tão bem. Eu estava indo na tua direção. Eu estava te servindo, fazendo a tua obra. Estava quase alcançando o meu objetivo. Mas por um acaso, tudo começa a dar errado. Mas deixa eu te dar a resposta. Mas está acontecendo o culto na beira do mar. E é Jesus quem vai pregar. E quer o teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. E a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos, eles passaram a noite toda pescando. E quem é pescador sabe onde tem peixe. Sabe quando o mar tá bom para peixe. Sabe quando o tempo, o clima tá bom para peixe. E já imaginou você passar a noite toda, a madrugada toda, pescando e joga a rede de um lado, aí pega a rede e joga de outro e passa o tempo todo fazendo a mesma coisa. E depois de uma jornada cansativa, você dizer, não pegamos nada, bora voltar para a areia, lavar a rede e voltar para casa. Já imaginou a frustração de quem vive disso? Só que o Senhor, ele convidou a voltar para o mesmo lugar. E é tão difícil quando a gente está ferido, voltar para o mesmo lugar de onde nos causou essa ferida. Daniela, o que tu quer dizer com isso? É que é tão difícil a gente ter força, a gente ter ânimo para dizer eu te perdoo para alguém que nos feriu. Quando a ferida ainda está sangrando, é tão difícil a gente se levantar, a gente ter coragem de dizer eu te perdoo. É tão difícil a gente enxergar uma solução quando tudo parece estar perdido. Alguém pode chegar e dizer assim, vai dar certo, tu vai vencer, a vitória está aí, mas é tão difícil para quem está na prova. É tão difícil eu dizer assim, olha, Jesus vai te curar, mas não é eu que estou precisando da cura. É tão difícil eu dizer assim, olha, não te preocupa porque a porta vai se abrir. E alguém está dizendo assim, mas Senhor, eu já fiz de tudo o que está no meu alcance, mas até agora nada. É tão difícil a gente dobrar o joelho quando nos sentimos tão pecador, tão miserável, que nem merecemos que o Senhor escute a nossa oração. É difícil. Mas o Senhor, Ele sempre nos convida, bora voltar ao mesmo lugar. Ah, Senhor, mas está doendo. Ah, Senhor, foi o lugar da minha frustração.
Foi o lugar da minha vergonha. E o Senhor, Ele te convida nesta tarde. Mas é no mesmo lugar que tem um peixe. Ah, Senhor, mas eu entendo de pescaria. Mas o Senhor está te convidando. Ele diz, eu sei que você entende de pescaria. Eu sei que a ferida foi muito grande. Eu sei que existem traumas que você diz que não vai conseguir superar. Mas eu te dizer uma coisa. O Senhor, Ele te convida a voltar no mesmo lugar. Ele te convida a lançar a rede. Ele te convida a ter mais um pouquinho de fé e esperança. Lança a rede. Lance a rede. Eu sei que não foi uma pesca maravilhosa aos teus olhos. Eu sei que você tentou, que você está exausto, mas lança a tua rede. E a palavra do Senhor diz que quando lançaram a rede, veio tanto peixe, que o barco quase foi a pique, teve que chamar outros para socorrer, para distribuir a carga, porque a pesca foi maravilhosa. Mas já imaginou se ele não tivesse voltado? E eu quero que você entenda. É quando tudo parecer que não tem solução, o Senhor vai te convidar a voltar. Voltar para onde, Daniela? É voltar ao primeiro amor. Voltar a orar. Voltar a louvar. Deixa eu te contar uma coisa. Certa vez eu estava passando pelo momento de fragilidade espiritual. E eu disse assim, meu Deus, é a última vez que eu vou falar da tua palavra. E eu fiz uma oração ao Senhor e eu disse, meu Deus, Jesus, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor me concedeu falar da tua palavra. Mas são tantas coisas que eu acho que eu não tenho mais capacidade. Eu não consigo mais falar da tua palavra. E eu lembro que... isso daí é tão marcante, né? Que eu recebi a oportunidade, um presbítero falou comigo e disse, você vai pregar da vigília em prol ao congresso dos jovens. E eu disse, tá certo, e a vontade na hora era de dizer não. Porque eu estava me sentindo uma pessoa tão inferior, uma pessoa tão desprezível, que eu disse, meu Deus, eu não mereço. Só que eu sou daquele tipo de pessoa que eu prefiro obedecer do que sacrificar. E quando chegou, foi uma vigília, a gente orou muito. E eu me surpreendi tanto naquele dia, porque o Senhor desceu de uma forma tão gloriosa durante a oração, que a vontade era só de estar orando, do que se levantar. E foi até a vigília de Daranguza. Talvez você conheça. E quando chegou a hora da pregação, eu disse, bora ouvir a jovem preleitora Daniela. E eu disse, meu Deus. E eu não tenho vergonha, e eu disse lá diante de todos, e eu disse, essa seria a minha última oração, e eu contando para o Senhor. E eu falei dessa mesma forma. E eu acredito que eu falei sobre a pesca, né? E depois, passando de um tempo, eu já tinha esquecido, né? E realmente eu tinha passado um bom tempo sem falar da palavra do Senhor. E uma irmã, eu tinha largado do trabalho, e uma irmã, ela me parou e ela disse, jovem. E eu escutei quando aquela voz chamou. E eu olhei para trás e ela disse, minha filha, eu estava lá naquela vigília, quando você pregou, né? E eu lembro que na vigília eu disse assim, que Deus não iria deixar o projeto pela metade, né? Que um escolhido não tem direito de escolha, né? E ela disse assim, minha filha, Deus te abençoe, né? Eu disse, amém, irmã. E ela falando as palavras que eu falei, eu nem lembrava mais. E ela disse, minha filha, eu nunca esqueço. E ela fez, me dê seu número.
E eu disse, irmã, eu não tô com o número agora, no momento. E ela fez, minha filha, ore por mim. Ore pela minha casa. E ela ali começou a contar uma história dela. E ela disse, eu encontrei conforto nas suas palavras, naquela vigília. E quando eu saí de lá, que eu terminei de conversar com aquela irmã, eu disse, Senhor, eu te agradeço. Porque todas as vezes quando eu penso em parar, o Senhor me anima, o Senhor me levanta. E quantas das vezes eu penso, Senhor, eu não quero voltar para o mesmo lugar. E o Senhor diz, mas Daniela, no mesmo lugar tem peixe. Tu tem que voltar para o mesmo lugar. E quantas das vezes o Senhor diz, mas minha filha, meu filho, você precisa ir. Porque quem é escolhido não tem direito de escolha. Muitas das vezes a gente diz, eu não vou mais louvar o Senhor. Eu não vou mais sair a campo. E o Senhor começa a tocar na ferida. O Senhor começa a apertar. O Senhor começa a trabalhar de diversas formas até nos fazer voltar aonde Ele quer, né? E eu peço que você reflita, sabe? Você é importante. Alguém sente a tua falta de ouvir você louvando, de ouvir você pregando, de evangelizar contigo, de ir à vigília contigo, de se consagrar contigo. Saiba que alguém se espelha em você. E quantas das vezes eu disse, Senhor, desista de mim. E a primeira vez que eu disse, Senhor, desista de mim, eu passei um processo que eu poderia fazer o que for. Eu poderia jejuar 40 dias, que eu não escutava a voz do Senhor. Eu nem me arrepiava. Nem se tivesse a igreja pegando fogo. Era aquela frieza. E eu disse, Senhor, 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 onde o Senhor está. E depois eu lembrei de uma oração que eu disse a Ele, Senhor, desista de mim. E eu disse, Senhor, por favor, lembra-te de mim. Não me deixe. E agora, por mais ferida, por mais quebrada que eu e você esteja, eu sempre costumo dizer, Senhor, não desista de mim. Tem dias que a gente nem consegue orar. Mas quantas das vezes a minha oração foi assim, Senhor, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por hoje, obrigada pela minha família, obrigada pelo ar que eu respiro. E eu disse, Senhor, não desista de mim. E até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem te sustentado. E eu quero te dizer que você é uma pedra preciosa. Você é precioso, ainda que você não consiga ver isso em você, eu quero te dizer que você é tão valioso, que a palavra do Senhor diz que mesmo antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe, Ele já conhecia cada um de nós. Nosso nome já tinha sido escrito na palma da mão dele. Então, tenha essa certeza que Deus, Ele está trabalhando, Deus, Ele está cuidando. E ainda que alguém não veja Deus na tua vida, não te preocupa não. Deus, Ele é na tua vida. Ainda que tudo esteja dando errado, ainda que você lance a rede e puxe a rede e não venha peixe, e seja uma pesca, e ainda que seja uma pesca cansativa, mas eu te garanto que quando o Senhor voltar, você vai voltar para a beira do mar com seu barco cheio de peixe, cheio de honra e de bênção da parte de Deus. Eu te agradeço se você chegou até o final. Obrigada de coração por estar me acompanhando. Sinta-se abraçado por mim. Você é muito especial.
aos olhos de Deus. Você é muito especial para mim. E eu acredito que não foi por acaso. Tem momento que eu vou estar gravando, cozinhando, tem momento que eu vou estar fazendo a minha palhaçada com o cabelo, mas tem momento que a gente também vai parar e vai falar um pouquinho sobre os bons feitos que o Senhor tem feito em nossas vidas. Isso é coisa maravilhosa. É bom a gente ser grato ao Senhor, independente de qualquer coisa, né? E eu vou finalizar cantando só uma parte de um hino, que diz assim: quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, mas sua palavra não vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra, Ele é fiel, Ele vai terminar. Porque no seu tempo e na sua hora, Deus, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, mas sua palavra jamais vai passar. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Tchau, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família. E até a próxima. Tchau!